Estamos ao vivo, falando aí, seguindo sobre essa série, falando sobre Provérbios, acompanhando esse livro aqui, 31 Dias para o Sucesso, aí com reflexões sobre o livro de Provérbios. Seguimos no Trampos, aí ó, nos nossos cursos aí, e daqui a pouquinho à noite mais uma segunda etapa de trabalho. E vou seguindo na leitura, lendo alguns trechos, né, de Provérbios e depois uma reflexão. Provérbios 2, do versículo 1 ao versículo 5 diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares e como os tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Bom, nesse dia 2, ele está falando com vocês sobre a questão de equilíbrio, né? E aqui o autor de Provérbios fala como é importante você entender que as palavras recebidas são como sementes. Se cultivadas, elas prosperam. É preciso a gente entender muito bem essa questão, né? Uma boa palavra dentro de nós faz com que nossa vida tenha equilíbrio e sabedoria. Uma das coisas que eu tenho percebido, e não é de agora, né? Mas nesses últimos dias tem ficado mais assintoso, é que realmente tem faltado equilíbrio, né? E está faltando muito a aceitação da palavra. E aqui deixa eu ser bíblico no primeiro ponto e depois eu quero ampliar com vocês umas coisas. Aceitação da palavra bíblica primeiro, né? Porque a gente tem que entender o que é o nosso principal, o que é o nosso norte, o que é o nosso a nossa base, aquilo que nos direciona. Então, a palavra de Deus para muitos, aí estamos lendo Provérbios nesses 31 dias, 31 capítulos, 31 dias. Então, a palavra é norte para muitas pessoas. Mas muitas vezes aquilo que você lê, você não aceita, você não quer. Eu tenho visto de uma maneira muito perigosa hoje uma questão de um ensino que eu não posso chamar de bíblico, mas vou chamar de teológico, isso sim, já que estamos aí, ó, falando também aqui na FATEF, falando de um ensino teológico que é distinto. Não existe apenas uma teologia, existem várias teologias, mas o evangelho não, só existe um evangelho. Mas teologias não, existem várias. Então, tem se visto hoje muitos níveis de teologias, de ideias a respeito das escrituras. E é muito interessante quando você vê algumas, né, que pegam partes do texto e aceitam, outras partes do texto e rejeitam. E não pode ser assim, né? A palavra precisa ser entendida integralmente. Deixa eu ir para o outro lado, que não é o lado bíblico, mas é o lado do entendimento, aonde muitas vezes existem pessoas que são doutas, são conhecedoras por instrução, por ensino, enfim, questão acadêmica ou questão prática, e muitas vezes falam de experiências, vivências, situações, fatos, e está acontecendo hoje a rejeição de fatos, e isso também é muito complicado. Porque se você rejeita fatos, isso é muito complexo, que você está negando algo que é concreto. E aí deixa eu misturar esses dois assuntos, a questão teológica e a questão não teológica, né? E remeter aqui a um cientista que eu gosto muito, que é Luiz Pasteur, que inclusive criou o processo de pasteurização. Ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala, se você considerar Deus, né? Se você considerar a questão de Deus, você tem que entender o seguinte quando ele fala. Se você incluir Deus, parte de Deus na ciência, não vale a pena. Não vale a pena você incluir parte de Deus na ciência.
Agora, se você incluir muito de Deus, aí sim, ajuda. Eu estou parafraseando uma frase dele. Por que ele fala isso? A frase dele sintetizada é: um pouco de Deus na ciência atrapalha. Ponto. Muito, vírgula, ajuda. E por que ele fala isso? Porque ele fala o seguinte: ou você coloca Deus plenamente ou não coloca. E eu acho muito interessante, ele segue discursando sobre isso, né, de que até mesmo quando você não inclui Deus dentro da ciência, ou seja, você nega totalmente Deus, isso vai levar a Deus. E é verdade, eu tenho percebido algumas coisas, eu gosto muito de ler sobre física, né? Sou químico também de formação, técnica em química, apesar que a minha faculdade foi de humanas, mas eu trabalhei durante muitos anos com química industrial. Olá pessoal, tudo bem? Vou tentar interagir aqui agora nesse videozinho aqui também. Nani Emerick e Janaína. Olá gente, tudo bom? E nessa formação de exatas foi muito legal, porque você consegue interagir por algumas coisas. Você vê, por exemplo, que hoje os cientistas falam que existe um som que ecoa pelo universo. Não sou eu, não são os teólogos, são os cientistas. Existe um som que percorre o universo. E os cientistas estudam isso até hoje. Stephen Hawking, antes de morrer, estudava esse fenômeno também. Enfim, hoje já se sabe que antes da matéria veio o som. Enfim, se eu for aqui ficar discussando sobre isso, a gente vai ficar longo. Então, muitas vezes as pessoas não têm equilíbrio, porque elas pendem somente para um lado. Você vê, por exemplo, uma questão bipolarizada que existe hoje, não só no Brasil como no mundo, entre essa questão de direita e esquerda, que coisa ridícula. Como se só existissem a questão de dois lados. Não existem. Eu gosto muito de uma ideia oriental que fala sobre o yin yang, né? O yin yang é isso, né? Onde você tem o preto e o branco, e dentro do preto você tem o branco, e dentro do branco você tem o preto, porque estão interrelacionados, e é verdade. É claro que cada ideia tem os seus exageros, precisa ser entendida e interpretada. Existem absurdos da esquerda, assim, que não tem como você entender como que o cidadão segue um negócio daquele. Mas também tem absurdos da direita, que você olha assim, como é que um cidadão pode seguir um negócio daquele? Então, mas também, do extremo oposto, existem coisas boas na direita, existem coisas boas na esquerda, que precisam ser entendidas, mas esse não é o caso. A gente tem que entender sobre a questão do equilíbrio, de você entender e extrair o melhor das coisas. Deixa eu voltar numa coisa que eu falei na série antiga, né, falando sobre Jesus, onde Jesus tinha na sua equipe um puritano e tinha um zelote. Um trabalhava para o Império Romano, o outro era contrário ao Império Romano, inclusive matando os romanos. E por que Jesus coloca isso? Eu não falei naquele vídeo, falo aqui agora, em cima dessa palavra aqui, que nós lemos de Provérbios, é porque é preciso ter equilíbrio. Quando eu olho para a equipe de Jesus, eu não vejo a equipe mais equilibrada para aquela época. Tinha de tudo. A única coisa que não tinha na equipe de Jesus eram religiosos. Se você parar para pensar, tinha zelote, tinha publicano, tinha pescador, tinha comerciante, tinha gente de tudo quanto era tipo. Só não tinha religiosos. Que a religião empedra, a religião engessa. E pensamentos, ainda que não sejam muito bons, podem ser mudados. Mas a religiosidade é difícil de ser mudada. Então tem equilíbrio. Pense nisso, né? Deixa eu voltar aqui a rever isso aqui, nesse texto, que fala né, de que nós devemos clamar por entendimento e por inteligência alcançar a voz e buscá-la como prata, né? E como os tesouros escondidos. Busque isso, para que você possa ter equilíbrio aí na sua vida. E para você ter equilíbrio na sua vida, é necessário conhecer lados. É necessário dialogar com os lados. Eu, aqui no Facebook, eu postei uma coisa, se não me engano, de 2017, porque o Facebook tem um aplicativo muito bacana dentro dele, chamado Neste Dia, e você consegue ver um monte de coisa que você postou naquele dia de anos atrás. E aí eu vi uma coisa sobre a questão da homossexualidade, né? Ali uma perguntinha de
de uma fanpage dessas aí. Tiaguinho Silva, sempre tirando onda. Tiro nada. Tiro nada. E aí dessa fanpage falava uma coisa. Será, imagine, né? Fazia uma provocação. Pense, imagine, se os homossexuais são uma provocação de Deus para ver se você ama o próximo. Achei aquilo fantástico. Aí ele pergunta do outro lado, você seria aprovado ou reprovado? Eu falei, caramba, topzera. E é verdade. Muitas vezes a gente tem que entender que pessoas que não pensam como nós estão junto conosco na sociedade. É preciso ter equilíbrio. Concordar é uma coisa, respeitar é outra. Você pode não concordar com alguém e respeitar alguém. Isso é equilíbrio. Mas hoje a gente está vivendo uma sociedade, não só no Brasil, mas no mundo em geral, que se você não pensa o mesmo que eu, você é meu inimigo. Olha que coisa ridícula. Que coisa absurda. Assim, eu gosto de alto. Não, eu gosto de baixo. Você é meu inimigo. Que coisa absurda. Falta equilíbrio para as pessoas. E a falta disso, eu acredito muitas vezes, é por causa de que as pessoas não têm buscado a sabedoria. Por isso que esse capítulo 2 de Provérbios é tão interessante. E tem uma reflexão aqui no livro que eu quero ler na íntegra para vocês, que eu achei essa reflexão muito pertinente, né? Porque fala o seguinte: os vencedores certamente são imperfeitos. Deixa eu colocar o livrinho aqui para dar uma moral pro autor. Fala assim: os vencedores certamente são imperfeitos, mas também são ousados. Às vezes choram, porém não se intimidam, com falhas e lágrimas. Ao contrário, as usam para regar as boas palavras que recebem. Isso é muito legal. Ou seja, mesmo na sua imperfeição, a sua imperfeição é usada para te motivar. Porque você fala o seguinte: eu sou imperfeito, então vou usar a minha imperfeição e vou melhorar, e vou crescer. Infelizmente, hoje, em alguns casos, algumas pessoas, as pessoas não aceitam nem sequer que tenham imperfeições e por isso não conseguem crescer. Isso é muito complicado, isso é muito tenso. Se tem um caso esses dias, eu vou citar aqui de novo, eu acho muito legal isso, né? Martin Luther King era um pastor batista, evangélico, conceituado, tinha uma congregação, enfim. Mas quando ele viu a questão da segregação social dos negros nos Estados Unidos, ele se inspirou não só na Bíblia, ele leu sobre um hindu, Mahatma Gandhi, alguém que tem uma fé totalmente diferente do cristianismo, que acredita no espiritismo, mas olhou Mahatma Gandhi e aquilo que ele fez na Índia, de combate ali à colonização inglesa, a questão da não violência, se inspirou no hindu e aí fez o movimento social nos Estados Unidos que todos conhecem. Acho isso fantástico, porque a religião evangélica, não estou falando de cristianismo, a religião evangélica não permitiria isso. A religião evangélica não permitiria que um pastor evangélico se inspirasse em um espírita. Nunca! Mas o cristianismo não. O cristianismo entende que existem coisas boas e ruins. Você retém o que é bom. E aquilo que é ruim você lança fora. Martin Luther King fez isso. Pegou o que era bom de Gandhi e aplicou e fez uma revolução nos Estados Unidos. Equilíbrio. Falta equilíbrio hoje para as pessoas. Então que você busque sabedoria, como fala aqui em Provérbios 2, mas busque também ter equilíbrio para isso, para que você possa obter o sucesso. Lembrando, né? Hoje é segunda-feira, nesse dia 2 de maio, que estamos nesse segundo dia lendo Provérbios. Hoje tem aula na FATEF de Teologia, 18h40 até as 22h10. A FATEF de Barra Mansa. Se você quiser aí mais informações, pode deixar aí no comentário, mas daqui a pouquinho eu vou colocar aí no meu feed de notícias aí, falando sobre a questão da FATEF. Está iniciando hoje um módulo novo ali de teologia, então vale muito a pena você estar indo lá, conhecendo um pouco mais da FATEF. Primeira aula é gratuita e depois vamos ter aí
o segmento desse módulo. Então, estude, se aprimore, busque equilíbrio e equilíbrio através do conhecimento. Um abraço.